Fortaleza, com esse jogo, especificamente, conseguiu um respiro. Mas, pelo que você falou, não foi um respiro suficiente, né? Que você esperava de uma rodagem maior. De qualquer forma, você acha que dá que afrouxa um pouquinho a corda no pescoço, se é que a gente já pode falar um pouco isso? Eu acho que aumenta, viu? Não vou mentir que eu acho que aumenta. Porque é aquela questão, né? O Fortaleza ele volta a vencer fora de casa depois de... Deixa eu ver, que a última vitória fora de casa foi no dia 16 de outubro. Então a gente já não vence, Fortaleza não venceu fora de casa há praticamente 7 meses, né? E foram 9 derrotas em 13 jogos. Nesse período. São 9 derrotas em 13 jogos. O Fortaleza não tinha vencido fora de casa em 2022. Então, é um time que vai jogar. Joga Libertadores, que é um time que é o atual quarto colocado do brasileiro, é o atual semifinalista da Copa do Brasil, que não venceu um jogo fora da Arena Castelão em 2022, em 7 oportunidades. Nenhum mesmo. Fortaleza jogou contra o Alto, jogou contra o Náutico, jogou contra o Botafogo da Paraíba, e na maioria desses jogos ele chegou mais perto de perder do que realmente vencer. O único jogo assim que eu vi que o Fortaleza talvez fosse ganhar foi do Sport, que o Fortaleza levou um gol no finalzinho do jogo, mas mesmo naquele jogo, na minha concepção, o Sport jogou melhor. Então o Fortaleza tinha essa grande dificuldade de jogar fora de casa. O jogo contra o Inter foi assim, o jogo contra o River foi assim, claro que em níveis um pouco diferentes. E hoje o Fortaleza finalmente venceu e afastou ali um fantasma incômodo. Mas aí abre para outra preocupação da torcida. Todo mundo esperava muitas pessoas esperavam uma rodagem um pouco maior no elenco. E fica escancarado que não roda mais o elenco hoje, porque não tem elenco mais do que isso para rodar. Tá claro, por exemplo, que o Vojvoda não conta com o Ângelo Henriques, que o Vojvoda não conta, por exemplo, com o Fernando Miguel, ou com o Vitor Ricardo, garoto do Sub-23, que teve a oportunidade de contar, mas não conta com os jogadores. Ele não conta com o Igor Torres. Ele não conta com muitos jogadores que eram ditos como importantes para essa temporada, que eram opções. Se dizer que tinham 5 opções, por exemplo, para substituir o Iago Pikachu. E hoje o Fortaleza jogou com o Crispim nessa função de ala direita e teve que voltar o Iago Pikachu, porque não tem um reserva no banco para entrar nessa função. Então o Fortaleza escancara um planejamento que ofensivamente foi muito melhor. O Fortaleza contratou bem no setor ofensivo, mas em outras funções deixa a desejar. Hoje usou 2 zagueiros ditos titulares. O Benevenuto foi para mais uma partida, vem falhando muito, vem errando muito. Errou hoje de novo, quase entregou um gol para Vitória. Jogou o Tite de novo, já de idade avançada. Então fica aquela percepção. Parece que hoje, de vez, caiu a ficha para muitos torcedores do Fortaleza. Que parece, novamente, que o mercado que o Fortaleza fez não foi o suficiente para as coisas que o Fortaleza almejava na temporada. E cria uma particularidade, né? O Fortaleza vai ter um calendário grande, o Fortaleza tem mais ali, ao menos 36 jogos pela frente na temporada, podendo ser 38, podendo ser mais. E o Fortaleza já está com algumas peças bem cansadas, com um calendário menor do que o ano passado, com um elenco tão curto quanto o ano passado, sem a gordura que tinha no ano passado nessa fase. Que nesse momento, ano passado, o Fortaleza tinha 9 pontos, ou 8 pontos, se não me engano. Ou 10. O Fortaleza começou muito bem o brasileiro. Chegou ali entre 8 e 10 pontos nas 4 primeiras rodadas. Porque esse ano o Fortaleza tem 1. Então fica a preocupação. Porque o Fortaleza, mesmo se ganhando o Botafogo, que vai ser difícil que o Fortaleza não ganhe na Série A, há 6 jogos, foram 6 derrotas seguidas em Série A, o Fortaleza já está hoje a 4 pontos de sair da zona. A gente tem 5 rodadas. O Fortaleza tem um jogo a menos, beleza, tem. Mas já está com 4 pontos para sair da zona. Já é uma situação perigosa. Isso, o Fortaleza sem ter jogado contra o Palmeiras, sem ter jogado contra o Flamengo, sem ter jogado contra o Atlético Mineiro. São adversários fortes. Então, o torcedor fica um pouco angustiado. Diz assim, a gente tem um ano inteiro ainda pela frente. O time, em muitos cantos, já está no limite em muitas funções e não tem elenco. Porque os jogadores que entraram hoje eram para ter capacidade de, não vou dizer que amassar o Vitória, mas de fazer um jogo muito mais competitivo do que realmente foi. Fortaleza é muito bonito, parece um gato que eu tenho. A Ziza, ela chegou aqui, estava miando
Pediu para participar da live. Certo é ela. Certíssima não. Então fica aquela preocupação. O Fortaleza pode evoluir muito, pode ser muito melhor, porque hoje, o que é? A gente está falando de um time de Série A, de um investimento de quase 30 milhões na temporada, e do Vitória que está reiniciando um projeto da temporada, o time que está ali brigando no momento para não cair para a Série D. Então a expectativa é que o Fortaleza vencesse. Com um pouco mais. Podia ter sido 1-0. Mas não 1-0 no gol achado com 47 minutos do segundo tempo. E aí é que fica essa preocupação. O Fortaleza não produziu o suficiente para convencer, mesmo se ele tiver time reserva, o time reserva tem que ter nível para jogar com o time de Série A. Se sofre dessa forma contra o Vitória, com todo respeito ao Vitória, mas é preocupante, porque o Fortaleza provavelmente vai precisar de muitos deles durante a temporada, como precisou na temporada passada, e não deu certo. Tem uma pergunta aqui que eu estava lendo já no chat, que eu achei bem interessante, do Eduardo Normando. O Sport Bahia ter sido rebaixados aumentou as viagens do Ceará e Fortaleza em mais de 7 mil quilômetros no campeonato para o Sudeste, entre ida e volta. Na verdade, foi mais uma constatação, né? Não é bem uma pergunta, mas isso também pesa demais. Olha, tem um dado, uma pesquisa que eu fiz ano passado, Jean, que Fortaleza e Ceará, que não viajaram nenhuma vez praticamente, viajaram para Calcaia para jogar o Campeonato Cearense ano passado, porque o Campeonato Cearense é praticamente um metropolitano, né, aqui no Ceará. Tem uma outra equipe. O Ceará, depois de 2, 3 anos, voltou a jogar no interior esse ano. O Ceará e Fortaleza, mesmo jogando um campeonato praticamente metropolitano no estadual, viajaram ano passado. Fortaleza viajou 94 mil quilômetros. E o Ceará viajou quase 110 mil quilômetros. O Ceará foi o time que mais viajou no Brasil, o Fortaleza foi o terceiro. Entre os dois, o Palmeiras, que foi jogar o Mundial em Dubai, que viajou 96 mil quilômetros. Mais uma viagem para São Paulo, o Fortaleza tinha passado o Palmeiras, que jogou Libertadores, jogou Mundial de Clubes, aí Copa Sul-Americana, e o Fortaleza que jogou Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e só o brasileiro mesmo de viagens mais desgastantes, e a Copa do Brasil, viajou muito, quase tanto quanto o Palmeiras. Imagina esse ano, sem Sport, sem Bahia, isso contando, não contando escalas, isso não contando passagens, só contando destinos diretos entre Fortaleza e as cidades. Ou seja, já era difícil. Ficou muito pior essa temporada para os dois times locais. O Ceará já foi para o México, já foi para a Venezuela, o Ceará já foi para o Paraguai, o Fortaleza já foi para a Argentina, vai para o Peru agora, direto do Rio de Janeiro. Então, que já é o voo é fretado. Beleza, mas o voo é fretado numa distância muito maior. Então, o Fortaleza se desgasta ainda mais. Então, fazem uma falta bem grande, sim, na Série A. Às vezes a gente olha, a gente quer o time do Nordeste, mas também quer porque a gente tem que viajar menos. Apesar que, no fim das contas, viaja até tanto quanto, né? Porque muitas vezes tem que ir para Brasília para voltar para Recife, porque as logísticas são os ridículos da CBF, mas comparado a viajar 3 vezes para Caxias, para Cuiabá, para Bragança Paulista, poxa, é muito pior. É muito pior.